é contista, poetisa, colaboradora no blog Valete Books, tem o seu trabalho na Cronópolis BR, é autora do livro Poesias ao Luar, Confissões para a Lua, além de ter participado de outras antologias. Hoje eu vou bater um papo com a escritora Simone Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos à live aqui no Instagram. Eu me chamo Rafael Solon, sou produtor de conteúdo audiovisual para a plataforma do YouTube com o canal Leitura em Imagem. Vamos fazer o convite para a Simone participar do bate-papo conosco. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite. Como você está? Estou ótimo. E Olá, tudo você? bem? Bem, A graças a conexão Deus. está Está me ouvindo perfeita. bem? Pronto. Bom, Simone, Ah, então. começarmos o bate-papo de hoje, eu vou primeiramente informar aqueles que estão nos acompanhando que a live vai durar de aproximadamente 1 hora. E quando estivermos chegando nos 20 minutos finais, eu vou abrir aqui a aba de comentários para aqueles que estiverem interessados em fazerem perguntas sobre o seu trabalho recente e também sobre os seus trabalhos anteriores. Ok? Então, vamos iniciar a conversa. Certo. Simone, eu queria falar um pouco sobre o Poesias ao Luar. Normalmente, quando vamos começar a escrever uma obra, eu já vi muitos escritores dizendo que preferem escolher o título após a conclusão da obra ou até mesmo antes de iniciar. Como foi para você a escolha do título Poesias ao Luar, Confissões para a Lua? Ah, é bem interessante, viu, essa parte, porque, na verdade, eu não tinha ideia do nome quando comecei a trabalhar na questão de organizar o livro, né? Então, quem me ajudou muito com o nome, com detalhes da capa, e detalhes mesmo, assim, foi o Luiz Primati, que é da Valete Books, né, com quem estou trabalhando com o meu livro. E ele que deu sugestão de nome, sugestão da capa. E começou já com algumas poesias mesmo prontas, né? Já tinha já algumas poesias prontas. Aí, com a ajuda do Luiz também, eu fui organizando, fui encaixando tudo certinho, chegamos no nome e quando deu esse nome, de cara eu já gostei, por causa da sugestão que eu já tinha dado, né? Que eu gostava, não gosto, né? Muito da noite, lua, essas coisas, né? Tanto que as poesias eu gosto de escrever muito com relação à noite, né? E com a ajuda do Luiz, então foi assim um encaixe perfeito e deu tudo certo. Foi Compartilhamos do por mesmo aí. sentimento, porque a noite para mim é sagrada. Eu não consigo, eu não, é o melhor horário Ah, para escrever, sem sombra de dúvidas. Então é algo que eu entendo perfeitamente a sensação. Uma com coisa que eu gostei muito certeza. nos seus versos é exatamente tem características muito minimalistas e me lembrou muito os haikais, né? Que tem esse nome também vem da poesia japonesa, né? E eu queria saber se você tem alguma Sim. familiaridade com os haikais, alguns que você gosta, você nunca chegou a entrar em contato com esse tipo de poesia? Na verdade, até sim, né? Muitos colegas, né, gostam de escrever, né, dessa forma. Mas não Uhum. foi a minha inspiração. Por incrível que pareça, a minha inspiração para escrever ela é muito livre, né? Como depois até fui descobrir, né, no meio dos estudos, por meio dos coletivos, né? A gente aprendendo, aí eu vim até descobrir que era uma escrita livre, né? Então, não tive nada, na verdade, eu não sigo mesmo nenhum tipo de padrão, nada assim que seja uma regra, né, para estar escrevendo. É tudo muito livre, sai muito de forma aleatória, é muito sentimento mesmo assim envolvido, como eu sempre gostei. Então, não sigo mesmo esse tipo de padrão, não, é bem Tanto que livre alguns dos mesmo. seus versos têm essa característica que é bem simples, você passa uma mensagem bem direta, em apenas 3 linhas, você já deixa muito claro, e tem outros que é realmente vivo, né? Você está expressando todos os sentimentos.
E eu diria que É, a poesia em si ela é muito mais pautada no menos na razão, na lógica, e muito mais pautada na emoção. E eu sinto que você gosta de transbordar isso com a maior emoção. naturalidade. Agora, me diga, de tudo que você escreveu até É. agora, e muito pautado no amor, no romantismo, nas emoções, você diria que tem algum tipo de escrita sua que seria um tanto desafiadora para você escrever um determinado tema que para você você não gostaria de escrever sobre, mas se você tivesse que escrever sobre, seria desafiador para você? Olha, é interessante essa pergunta, né? Porque isso até envolve muito essa questão, às vezes é religiosa, política também, né? Que eu sei que é um tipo, né, de escrita, muitas pessoas gostam, mas para mim seria um desafio enorme se chegasse ao ponto de ser convidada ou até mesmo, né, desafio mesmo, né, chegar e falar, escreva sobre assunto ligado a isso, né, questão política às vezes ou mais assim ligada a alguma coisa com religião. Isso para mim seria um grande desafio, tanto que já acaba ligando numa outra questão. Eu estou Uhum. participando de uma antologia do Luiz, né, pela Valete Books, Além Túmulo. Quando ele lançou, eu não pensei em nada assim, estilo, falar de morte, alguma coisa. Eu sei que também abrangia muita coisa, né? Mas aí eu não assim, de momento, não me senti, não é questão de me sentir à vontade, não me senti mesmo assim, com uma certa vontade mesmo de escrever. Fiquei mais na minha. E passou um tempo, daí o Luiz veio e me convidou novamente. Simone, não quer escrever? Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou escrever? Alguma coisa ligada a isso, né? Porque ele deixou bem claro que poderia envolver a questão da morte, mas né, de forma bem livre, sim. Mas também não precisava ser nada que fosse assim aterrorizante, né? Que falar de morte deixa todo mundo assustado, né? Eu falei, não, até que eu não pensei nisso, eu pensei de outras maneiras, né? Mas eu não consegui. É uma coisa que me senti presa mesmo para me soltar nisso, né? Desse tipo de escrita. E aí ele me convidando, eu me senti tocada. E ontem que consegui fazer o texto, mas eu quebrei tanto a cabeça, gente. Eu até falei para ele, Luiz, que desafio que você me colocou assim, na minha frente, porque foi muito difícil. Saiu, mas não foi fácil. Então, é a questão de assuntos mais assim complicados, né? Vamos dizer, eu acho que é um grande desafio. Ou, talvez não só para mim, eu acredito que seja para muitas pessoas. Até muitos que gostam de escrever um outro tipo de situação assim que não seja o romântico, se uma hora chega também e é desafiado, né? Vamos escrever sobre amor, romance, algo. A pessoa, eu tenho certeza que quem não está acostumado também vai ficar, meu Deus, mas o que eu vou falar de amor agora? Então quando a gente já tem essa característica, é bem mais prático, mais fácil, a gente sempre está nesse caminho. Mas o desafio é bom porque também faz a gente se sentir assim, né, naquela tentação. Vamos tentar, tem que ir em frente. É muito interessante. Eu gostei Basicamente, muito, gostei tiraram você muito. da sua zona de conforto como escritora. Então, Totalmente. Mas é bom. É muito bom para a sim. aprendizagem, né? A aprendizagem, isso é muito Além de importante, muito poetisa, bom. você também é contista, correto? Você também já escreveu alguns contos específicos. Tem um voltado à questão do maternalismo que você fez. Você participou de uma antologia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as Sim, antologias que você participou e também essa sua relação como contista, além de poetisa. eu tô agora com essa antologia, né, do Além Túmulo, da Valete Books, já são Uhum. 12 antologias, né? Começou lá no nosso primeiro coletivo, a Exclamação Poética, na época era quando a voz cala, a poesia fala, e foi logo no início mesmo, né, quando eu comecei, já há mais de 2 anos, então foi a primeira antologia. E depois veio, né, outras junto com a Quadri Ribeiro, né? No caso, com a exclamação poética foi com o Fernando Heine. Agora, da Valete Books, já é a segunda antologia que eu estou participando.
E então, antologias é interessante por isso, Uhum. que são desafios, né? Porque cada qual vai falar de um tema. Não é tudo ligado ao que você está acostumado a escrever. Então, o desafio já, para mim, já até posso dizer que começou daí, né? Tem um, até estou com algumas aqui, tem uma antologia muito interessante que foi da turma do Toma aí um poema, que era sobre chorando pela natureza. Aí as pessoas falam, né? Ah, mas lá sobre natureza também você pode romantizar, você pode imaginar flores, sol, aquela coisa e romantizar. Só que o tema, necessariamente, não chegava a esse ponto, né? Tinha que falar de uma outra forma sobre natureza, o que vem acontecendo, né? No dia a dia, alguma coisa assim. Então já senti um desafio daí, né? E da Adri Ribeiro, que é Taverna Poética, né? Falar sobre Álvares de Azevedo. Aí, o que acontece? Às vezes você também já conhece alguns autores, segue alguma linha, né, entre um poeta e outro, mas acaba que fica alguns meio que de ladinho. Aí o que acontece? Você é convidado para participar de um trabalho, falar de Álvares de Azevedo. Falei, tá, legal, vamos estudar Álvares de Azevedo, né? Vamos saber o tipo de escrita realmente, né? Como que é o trabalho, como foi o trabalho, né, de Álvares e aí saiu, consegui. Mas a antologia, ela é muito interessante por isso, né? É um desafio também, que pode ligar vários temas. E é gostoso, eu gosto muito quando tenho essa oportunidade, assim, porque é Diante aprendizagem também, tantas muito bom. antologias que você participou, tem alguma delas que você carrega um afeto e um orgulho muito forte de ter participado ter sido chamada para participar dessa antologia? Tem uma específica que você guarda muito no seu coração? Aí fica até difícil falar de uma, né? Porque é gostoso você lembrar da primeira, porque eu lembro muito bem da forma como o Fernando Heine, né, explicou para quem ainda não tinha tido a oportunidade de ver alguns textos publicados, a antologia seria a porta de entrada, né? Então, para mim, já quando ele me veio falar no coletivo que a gente tinha essa oportunidade, essa chance, eu fiquei muito feliz. Aquela primeira grande emoção, né? Eu acho que pode muitos dizer que foi assim também, né? A gente não tinha ainda a oportunidade de ter um livro só e poder ver nossas poesias depois ali eternizada numa primeira antologia. Então, acho que foi a primeira grande emoção. E as outras duas que eu acho que foram muito marcantes, né? Vão ser para sempre. Falar sobre Renato Russo, né? De certa forma, um tributo a Renato Russo, que eu achei muito legal também, fiquei muito emocionada. A gente, como é fã, aí quando eu vi essa oportunidade, eu falei, ai meu Deus, agora me inspirar no Renato é algo assim bem emocionante. E também tem a Conto por Conto, o Sentimento Sim. Maternal, né, da Valete Books, que o Luiz também, no final do ano passado, convidou. Fala de mãe, né, vamos dizer assim, todo o sentimento maternal, né, e a gente não tem como não pensar na própria mãe, né? Então isso também para mim foi muito marcante. Então é por isso que eu falo, acho que não vai ficar difícil eu falar só de uma, como eu já mencionei da primeira. Acho que foram as três mais, assim, até o momento que mexeu muito Tá comigo, com certo. certeza. Agora, vamos voltar para o seu livro, Poesias ao Luar. Uma coisa que eu gosto muito de perguntar para muitos dos escritores que participam da live aqui comigo é não apenas conhecer o lado como escritor, mas também o lado como leitor. E quando a gente fala muito de romance, existem grandes marcos, né, da literatura que servem como base, né, especialmente na poesia em si. Quais são aqueles autores que você carrega Sim. e que, de uma certa forma, exercem uma forte influência no seu trabalho como escritor? É legal isso, porque até uma certa idade, assim, adolescência, né, juventude, eu não tinha o hábito de ter um livro específico, um autor específico, né, que eu acompanhei, assim, de forma particular, né? Sempre foi tudo muito aleatório. Vem muito da época, desde de escola, livros de língua portuguesa, que vinha muito aqueles trechinhos, né? Drummond, Cora Coralina. Então, quando eu me senti envolvida, né, com a escrita, leitura, e me senti assim, envolvida mesmo com a poesia em geral,
Minhas grandes referências, meus fortes referências, com certeza, começou com Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina. Aí, com o tempo, eu vim descobrindo, por meio de, né, coletivos, que ajuda muito também nessa hora, muitos trabalhos, né, que vêm e incentivam. Olha, vamos ver, conhecer outros autores, outros poetas. Então, eu lembro muito disso, com relação Uhum. a Florbela Espanca. Tanto que, né, eu gosto muito de me identificar, assim, com ela pela forma, né, como ela também escrevia. Então, eu posso dizer sempre assim, que as minhas grandes referências, com certeza, vai ficar sempre voltado, tanto para Drummond quanto Cora Coralina. Eu acho que são duas figuras, para mim, muito, muito importantes que eu vou Teve levar uma para sempre. autora que foi convidada para participar aqui comigo e ela me contou sobre a história de Florbela Espanca, né? Da relação que ela tinha com relação ao irmão. E eu, Sim, nossa, isso parece história de novela, né? Mas acontece na vida real. eu assisti, exatamente, eu assisti. Eu também lembro que foi feito um trabalho de um coletivo, né, para a gente fazer uma pesquisa. E também descobri nessa fase também, né, da pesquisa, assim, sobre a história dela, muito interessante. É aquilo, acaba sendo bonito e triste ao mesmo tempo, né? Mexe muito com a gente. Mas a escrita de Fabiola Spunk é Além muito bonita. da poesia em si, vamos falar um pouco sobre os livros, né? Os livros de romance. Você tem algumas obras de literatura na parte do romance que você diria que tocou muito você, que tem uma forte, você tem um forte apreço por esses livros? Tem alguns específicos? Não, olha, interessante. Eu, assim, comigo aqui agora eu não tenho esses livros. Eu tenho alguns guardados lá ainda na casa da minha mãe, na época que eu comecei a me interessar mais pela leitura. Eu cheguei a ganhar, comprei alguns também. E acabou que ficou tudo na casa da minha mãe. Comigo aqui eu não tenho. Mas é como eu falei, a referência forte mesmo para mim de início veio mesmo, né, da época da escola, né, com relação a Drummond. E depois eu passei um tempo, né, não fiquei mais assim tão voltada para a leitura em si, onde eu comecei a escrever mais, né? E agora que eu voltei a reforçar essa questão da leitura novamente, aí o que acontece? A gente acaba também descobrindo autores mais novos, né? E os próprios colegas também, né? Dos coletivos, as pessoas com quem a gente começa a conviver. E eu acho muito interessante poder hoje a gente falar também do trabalho dos colegas, o quanto é marcante para a gente e vai ser levado para o resto da vida. E sempre vai ter aquela pontinha de algo nostálgico ao mesmo tempo, porque eles sempre vão carregar também alguma coisa de autores que eles também gostam, que eles acompanham, né? Acompanhavam. Então a gente sempre vai ter essa questão de estar ligando os autores novos com os mais antigos. E o que eu posso falar mais assim são os mais atuais, que eu acompanho dos próprios colegas mesmo, né? Tem o Rick Soares, que também escreveu um livro pela Valete Books, é muito lindo, também na linha, né, do romance, vamos dizer assim. Tem a Lina Vieira, que é uma grande escritora também, a própria Adri Ribeiro, pessoas assim que eu venho acompanhando agora, que, olha, são assim, com uma escrita muito bonita. E a gente sempre sente, né? Lendo assim, a gente vê que sempre vai ter aquela coisa nostálgica. Nossa, isso aqui me lembra tanto alguma coisa assim de Cora Coralina, que eu até costumo falar que a Cora Coralina é igual uma vozinha pra gente, né? De tão toda amiguinha que ela foi, né? Então eu gosto de intercalar isso, sabe? Tanto as leituras, né, mais antigas que eu acompanhava, quanto esses dos colegas agora também. Isso para mim é Uma muito das coisas que interessante mais me também. atrai na poesia é exatamente também a correlação que ela tem com as letras de música, né? Porque a poesia e a música, de uma certa forma, elas estão muito interconectadas, por mais que tenham suas diferenças, né, em estrutura e tudo mais. Sim, Então, fala muito do sim. amor que você tem pelo Renato Russo e tudo mais. Então, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais na sua relação com a música. Você diria que tem alguns compositores que contribuíram também para o seu processo como escritora, como poetisa?
Ah, isso com certeza. Olha, até vou ser sincera, acredito que a música até tem uma influência até maior na minha escrita do que a própria escrita de algum poeta, algum autor, porque eu sempre fui muito amante de música, sempre ouvi muita música. E eu guardo comigo e vou levar pro resto da vida muitas lembranças, assim, principalmente dos anos 80, né? Que foi a minha infância. E eu ouvia muito, muito, principalmente as músicas nacionais mesmo, né? As internacionais Tanto a que gente tem quando lembrança, mas as nacionais. você escolheu o Então é onde eu vou Kenny J, aí eu disse, sempre. essa música não é do meu tempo, porque eu sou da década de 90, né? Então, eita, ela escolheu o Kenny J, mas eu conheci o Kenny J por festas de formatura, entendeu? Sabe? Ou casamentos. Então, Sim, você trouxe uma memória muito nostálgica para mim. verdade. Kennedy é ouvir e só lembrar da minha mãe, que é uma super fã dele, época de ainda comprar disco. Depois a gente dava de presente também para ela. Então tem toda essa lembrança também. E toda vez que eu posso colocar alguma coisa assim que permita, né, entrar alguma música assim do Kennedy, aí eu tenho que aproveitar, deixa, porque realmente eu também sou muito fã. Uhum. Gosto muito do instrumental, música instrumental. Aí as minhas referências musicais, ai meu Deus, além de ter um pouquinho da veia de sangue artístico na família, que é muito interessante também, as músicas dos anos 80 para mim, principalmente as nacionais, ah meu Deus, sempre vai mexer muito comigo e vai sempre estar envolvendo a minha escrita. Eu sou muito fã de. Vai muita gente aí ver, nossa, meu Deus, nunca ouvi falar. Mas é Rosana, Joana, Jane do Bock, a própria Simone, né, que é uma grande cantora também. Aí vem, né, os cantores, no caso, Guilherme Arantes, a própria Legião Urbana mesmo, né, o Renato sempre foi também muito romântico, né. Tem muitas músicas dele que falam praticamente só de amor mesmo. Então, para mim, essa referência musical é assim. É até interessante. Eu lembro quando eu comecei a escrever, Uhum. eu sempre estava ouvindo alguma música. Sempre. Aí eu lembro que numa época de adolescência, finalzinho de anos 90, assim, mais ou menos. Aí eu sempre estava ouvindo um Sampa Crio, um Sampa Crio, é, as bandas, né, no caso de pagode, né, de anos 90, que também já, né, era bem mais assim, romântico até, um Só Pra Contrariar. E então sempre mexeu muito comigo. E toda vez que eu estava começando a escrever alguma coisa, eu tinha que estar ouvindo música, não tinha como. Hoje em dia até não faço muito isso, mas era naquela época eu tinha que estar ouvindo uma música, estar olhando assim, estrelas, lua, já era desde daí mesmo que eu tinha que depois colocar para frente nessa ideia de escrever e tudo mais. Mas a referência musical é muito forte, Enquanto com você certeza. estava escrevendo Poesias ao Luar, você estava escutando alguma playlist específica quando começou a escrever os seus poemas? Não, porque assim, na verdade, quando surgiu toda a ideia do livro, eu já estava com mais da metade das poesias praticamente prontas, até já tinha sido divulgadas pelo Instagram, né? Eu já tinha postado. E quando conheci o Luiz, né, que foi falar sobre uma antologia com ele me perguntou se eu tinha algum livro, né, já editar, assim, já. Eu falei, não, eu não tenho nenhum livro, eu estou esperando uma oportunidade, porque falar de da gente poder publicar um livro vem toda uma questão, ah, meu Deus, é muito dinheiro e outras coisas, tal. E ele, não, dá pra gente aí trabalhar tranquilo, vamos conversar. Ele, você tem algumas poesias já prontas? Aí eu falei, tenho algumas aqui, preciso fazer algumas outras para poder ter um total aqui interessante para publicar, mas eu já tenho. Na verdade, então eu já tinha algumas poesias prontas. Aí não teve, na verdade, não me lembro agora se teve algum momento que eu estava ouvindo alguma música ou não. É mais fácil eu lembrar assim de alguma letra, de vir alguma coisa na cabeça e ali me inspirar e colocar ali para escrever, mas não estava ouvindo.
Mas sempre tem alguma lembrança de alguma música, assim. Com certeza, sempre. Isso aí vai comigo para Você sempre, não falou tem que o seu jeito. dom artístico também já vem proveniente da sua família. Então, também existem outros artistas na sua família que também são escritores, musicistas. Então, na parte musical vem da parte da minha mãe, né? Meu avô tocou em banda, foi saxofonista, né, no caso. Até tem um dos filmes do Mazzaropi que ele tem uma pequena pontinha assim, de participação também na época, que Mazzaropi, né, da nossa cidade, né? Então, minha família, a gente teve a oportunidade, eu não, mas minha família, meus pais, né, meus avós tiveram a oportunidade de conhecê-lo. E depois o meu irmão caçula colocou em prática isso também de seguir a carreira assim de músico. Deu até início, né, nos estudos dele como baterista, mas teve que parar. E não assim, né, artista, né, de sair assim para tocar mesmo, mas com aquele dom mesmo, né, de sentir que tinha que tocar alguma coisa. Eu Uhum. sempre fui apaixonada por piano. Piano, se um dia ainda tiver a oportunidade de ter um teclado, alguém ter paciência de me ensinar, eu acho que vai uma hora sair alguma coisa. Mas eu gosto muito de piano. E músicas que tenha piano, instrumental, assim. Eu tenho muito isso comigo, de não só ouvir a letra, né? O cantor ou a cantora ali. Eu gosto muito de mergulhar ali mesmo na melodia, sabe? Eu prestar atenção em cada toque, em cada instrumento. Eu gosto de fazer isso. Já me falaram que isso é muito difícil, mas já é uma coisa minha, já é uma coisa que para mim é de prática, assim. Sempre gostei disso. Então, essa parte de música acabou que ficou um pouquinho comigo, assim. Por isso que eu poderia ter pensar um dia, sei lá, deveria ter estudado alguma coisa mesmo com relação à música, que eu acho incrível essa capacidade de tocar um instrumento, de juntar tudo e sair aquela melodia. Eu viajo nessas A coisas. Nossa, vantagem por adoro. você ser escritora é que você também pode fazer um trabalho de parceria, né? Porque existem muitos musicistas que não necessariamente eles trabalham na composição. Eles pedem para que alguém escreva, né, a letra e depois vai ser repassada. Como tento pegar o caso do Elton John. O Elton John ele não tinha essa coisa ele Sim, não fazia as composições, era o amigo dele que fazia, né? Então você também pode fazer esse trabalho de parceria, sim, sim. levar o seu material para outras pessoas da área. Você já cogitou fazer um trabalho desse tipo, né, com alguém que é da área de música? Ah, já até conversei com pessoas, né? Assim, pessoas que são da região, né? Que faz algum trabalho assim, artístico, né? Aquele o famoso cover artístico, né? Aí tem uma pessoa até que é do litoral aqui perto da gente, que uma vez conversou comigo e estava começando a dar início ao seu primeiro trabalho musical. E ele me convidou, né, para qualquer momento, ou já pegar alguma letra minha pronta, ou eu mesmo escrever alguma coisa. Até cheguei a mandar alguma coisa. Mas a gente sabe que também isso é com tempo, né, com paciência. Não é fácil você pegar também a letra, jogar ali na hora, né, preparar a melodia. A gente sabe que tem todo um preparo para isso. Mas já aconteceu de conversar assim. Agora, esperar para ver. Seria Vamos ver, a uma qualquer oportunidade momento também para acontece. expandir o seu, não apenas ficar na parte da literatura em si, mas também trazer a sua poesia para o lirismo, né? Seria Sim. uma outra oportunidade. Outra coisa que eu achei muito interessante a respeito da sua carreira, porque além de você ser escritora, você também faz trabalhos de colaboração, né? Com a Valete Books, né, atualmente, e também você tem o seu trabalho na Cronópolis BR. Como foi que surgiu Sim. esse chamado para você participar como colaboradora desses dois veículos literários, digamos assim? Sim. Pela Cronópolis, foi em novembro do ano passado, o Ricardo Reis, né, que é o diretor da Cronópolis, ele convidou tanto a mim quanto o Fernando Heine e o Rick para começarmos, né, nessa questão Uhum. da Copa de Poesias, né? E ele convidou a gente já logo de cara para ser líder, né? Eu, líder, o Rick. E na hora foi aquele choque, falei, líder de copo, mas como isso, né? Que ideia é essa? E foi tudo assim, né? Da noite pro dia. Não, porque vai ser assim, você vai ter uma equipe, vai ter que escolher quatro
poetas, poetisas e tal. Eu falei, meu Deus, isso foi. Eu lembro que foi assim, um dia da semana à noite. Eu já peguei, já comecei a fazer uma lista dos poetas, e no outro dia já entrando em contato. Enfim, saiu a primeira Copa de Poesias, né, em novembro do ano passado. Foi tudo até no mesmo dia, né? Não foi assim aquele evento que, como hoje, é dividido, né? Tem a questão de oitavas de final, quartas de final, né? Na primeira Copa foi tudo num dia só, tanto que acho que deu umas 4 horas de apresentação. E depois, em janeiro, que foi a segunda Copa, porque ele voltou, né, a nos convidar para fazer, aí sim, para fazer parte da organização, né? Daí já não seria mais como líder, aí seria como uma das organizadoras, né? Para ajudar na questão de quem pode ser líder, quem ficaria no meu lugar, no caso, alguns poetas que a gente poderia estar indicando, alguma coisa assim. Isso tanto comigo quanto com o Rick. Aí já veio o Luiz nessa segunda Copa, porque já estava acabando de conhecer o Luiz também. E aí foi juntando uma coisa com a outra, porque daí o Luiz já em seguida veio também com a Valete Books, né? Foi onde ele depois já conversando comigo a respeito do lançamento do livro e tal. E ele já tinha um blog antes, né? Daí ele começou de novo a trabalhar em cima do blog, aí começou a vir nos cadernos, né? Durante a semana. E veio com a ideia, olha, vamos, né, convidou, quer escrever também? Cada dia vai ser sobre um tema específico e tal. Aí foi, juntou as duas coisas ao mesmo tempo, praticamente, né? Tanto trabalhar junto com a Valete Books, quanto também fazer parte da organização da Copa. Quando passou a segunda Copa de Poesias em janeiro, já começaram a trabalhar com a Copa de Portugal, que teve em maio, porque já na segunda Copa a gente conseguiu ter algumas pessoas também de Portugal, né? Onde também Portugal participou. E aí, no caso, considerando como a terceira Copa, né? E agora, mês que vem, logo dia 9, vamos dar início à quarta Copa de Poesias, onde novamente estou junto com o pessoal aí ajudando a organizar, já está, né, em andamento, os líderes, né, tudo já certinho. E, e dia 9 de outubro vamos dar início. Eu É. só estou arrumando meu celular aqui, desculpa, mas. Mas no caso você é uma das organizadoras do evento, correto? Então, quais foram, como foi para Sim. você o processo de escolha dos poetas e poetisas que iriam participar da Copa deste ano? Como é que é feito o processo seletivo? Ah, você Sim, fala sim. agora, desse que vai ter agora? Ah, sim. Mas desse de agora, o que acontece? Tá, os líderes, no caso, da parte deles a forma de estar trabalhando com os participantes, porque daí no. Tivemos um pequeno probleminha na conexão. Vamos aguardar só um momento. Voltou. Acontece. Então, aí acontece, aí quando. Porque foi assim, os líderes da segunda Copa, eles também voltaram a ter interesse, alguns, né, voltaram a ter interesse em participar Hum. dessa que vai ter agora em outubro. E aí a gente achou melhor também os que estavam com interesse, né, de estar participando, de entrar em contato através do Luiz, para que a gente pudesse estar organizando, né, cada líder com o seu grupo. Aí, no caso, nesse ponto, a gente já não interfere, né? A gente ajuda na questão, assim, de datas, né? Organizar as datas, onde vai ter os sorteios, né, das equipes, né? Quem vai ficar contra quem. E o que fica muito, assim, as pessoas, né, vêm, às vezes, perguntam muito a questão, o Uhum. porquê do nome da Copa, né? Por que chamar Copa? Eu já falo, olha, gente, isso aí eu já não posso responder muito assim seguramente, porque foi uma ideia do Ricardo. Ele já veio com essa ideia pronta, falando, olha, gente, vai ser a Copa de Poesias. Aí ele explicou todo o projeto, como seria. Então já veio uma ideia, né, dele. Nós só entramos para estar participando, assim, ajudando, né? Mas aí tem alguns que vêm e perguntam, ah, mas aí
fala que é uma coisa assim, que vai ter uma disputa e as pessoas vai ficar naquela, será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Será que vai ter alguém melhor do que eu? A gente procura deixar assim bem claro, né? Uma coisa bem assim leve para as pessoas que o nome Copa, na verdade, não entra assim como uma questão, né, de questão assim, vou ganhar, vou perder e tal. A gente quer deixar uma coisa bem leve, né? Apenas vai ter que chegar até o final, vai ter que ter alguém ali para ganhar, apenas isso. Mas a gente sempre deixa claro que a poesia, né, que vai acabar sendo sempre a vencedora ali, é uma oportunidade para novos autores estarem também sendo conhecidos, né? A oportunidade de apresentar os seus trabalhos, né? Muitos ali ainda não tiveram uma oportunidade de participar de uma live, alguma coisa assim. Então, esses principalmente que fica bem interessante da gente estar colocando assim para estar fazendo parte. É bem bacana por isso. Então juntou tudo. A Valete Books com a Cronópolis juntou. Praticamente os Isso é dois muito vieram ao bom. mesmo tempo. Agora, com relação à Copa de Poesia, eu fiquei aqui pensando, a votação é feita através de um júri? Você tem essa informação? É um júri que estabelece quem vai dar continuidade durante a Copa, quem é que fica para trás? Como é que é feito esse processo de votação? Algumas coisas ainda, como a gente não colocou, a gente conversa, né, em reuniões, mas tem coisas que ainda não foram colocadas ali para o pessoal, né, a equipe dos líderes. Então, são coisas que, primeiramente, tem que esperar chegar até eles para a gente também poder estar divulgando. Mas, assim, no geral, tem todo uma pontuação, né, de acordo para que no final a gente possa estar somando e ali sim ir vendo quem vai passar para a próxima fase e dali até chegar à final. Mas é tudo dessa forma, com A, pontuação. as antologias que você participou, algumas delas foram feitas através do selo da Valete Books ou foram através de outras editoras? Não, então, tanto a Conto por Conto, Sentimento Maternal, quanto essa da Além Túmulo é da Valete Books, mas as outras são de outras editoras, no caso. A primeira mesmo, que foi a minha primeira antologia, foi pela. Deixa eu ver aqui, que agora já faz um tempinho, a gente acaba Até que porque fica foram meio várias, então. perdida. A gente fica meio perdida, tem que procurar aqui. Aí tem a da Adri Ribeiro, tem aqui as quatro estações, que foi com o Fernando Raine e a Shirley Pinheiro, a Poesia Terapia e a primeira foi tudo pela Wiclap, que saiu pela Wiclap. Aí depois a do Renato Russo, não sei se é isso aqui, SWA Instituto, porque às vezes eles usam algum nome diferente, né? E tem a Taverna Poética que foi pela Vecejar. Então, assim, são editoras bem aleatórias também, não é tudo por uma só. Mas ultimamente meus trabalhos têm sido pela Valete Books, no caso, né? Tem sido pela Valete Books, que é a oportunidade que a gente também tem de depois estar vendo com a Wiclap, né? Aí a gente também pode estar Simone, vendo por qual foi o aí. ano que você teve o seu primeiro trabalho publicado? Já faz quanto tempo, desde o início até o presente momento? Como muitos, né? Comecei também na pandemia. Foi em março de 2020, né, que surgiu toda a ideia. Eu tinha ainda muito receio de apresentar o meu trabalho. Eu ficava muito pensando, meu Deus, mas é muito romântico. Será que hoje em dia ainda tem muito disso? Eu ainda não estava muito ligada, né, na questão assim de procurar grupos pelo Instagram. Eu era muito assim, eu estava bem insegura mesmo. E aí quando me deu assim aquele estalo, eu falei, gente, mas por que não também, né? Aí teve um amigo que incentivou bastante também. E falou, não, você tem toda a capacidade de estar aí escrevendo, apresentando o teu trabalho, de ir em frente, vai, mostra aí. E aí, quando surgiu a oportunidade, a ideia, pronto. Aí criei um nome, ainda minha filha que ajudou, a gente ficava lá procurando algum nome que pudesse ter um encaixe assim interessante. Saiu o nome da página, publiquei a primeira, aí teve
uma colega também que ajudou bastante, incentivando, dando bastante dicas, que ela já tinha alguns trabalhos apresentados também no Instagram. E aí deu início aí, foi em março de 2020. Bem ali no início Começou, também né, o da isolamento. pandemia. Ah, e de uma certa forma foi um período que ajudou bastante É, para a gente mergulhar dentro de si, né, e poder resgatar muitas das nossas feridas, trazer tudo isso através ah, E ajudou, você ajudou falou muito muitas da questão do pessoas, né? romance, mas eu diria que hoje em dia, né, a arte, de uma forma geral, a escrita, ela tem para todos os gêneros possíveis. Então, por mais que para alguns seja, isso é de nicho, né? O romance é algo de nicho, porque hoje já tem a questão também do erotismo, né? A poesia através de uma forma mais erótica, né? Então, eu diria que tem para todos os gostos. Então, Sim. é a questão de encontrar o seu público, porque aí você vai ter o devido retorno, né, do seu trabalho escrito. Ah, Simone, Sim. vou aproveitar, como a gente acabou de completar 40 minutos de live, vou avisar todos aqueles que estão nos acompanhando que Uhum. o espaço agora é de vocês. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta a respeito dos trabalhos de Simone, tanto das antologias que ela participou, como do seu livro recente, sintam-se à vontade. Mas, caso nenhuma pergunta venha a surgir, vamos dar continuidade ao bate-papo da forma mais fluida possível, da forma mais descontraída. Ok, Simone? Pronto, a gente já falou Ok. muito. Só uma, assim, eu só não tô conseguindo acompanhar direito quem tá entrando, mas a todos que já entraram, que estão aí acompanhando a gente ainda, agradeço de coração todo o carinho, obrigada, viu, gente? Depois eu fico sabendo de cada um que entrou, eu vou lá e dou um beijo depois especial pra No cada um. caso, você também já participou de várias lives, né? Então você já está, digamos que, acostumada com ela. É, é cada uma do seu jeito, né? Assim, tem, como a gente até tinha conversado, né? Olha, como que você costuma? Você manda algumas perguntas antes, ou é tudo bem espontâneo, assim, bem na hora. Então, eu acho isso mais interessante pra gente. Às vezes a gente fica até um pouquinho meio assim, que eu sou tímida também. Às vezes a gente fica meio assim. Mas eu acho bacana isso, que fica esse bate-papo mais descontraído, né? Não fica um roteiro só ali, né? Às vezes é lógico, a gente segue alguma coisa ou outra, mas ficar totalmente assim, né, naquele roteiro, a gente ainda parece que se perde até mais. Mas as lives são interessantes. Acabei que a primeira live a gente nunca esquece também, né? Eu lembro que foi também para logo no ano mesmo que eu comecei, mais ou menos no final do ano. Foi tanto para mim a primeira experiência de estar participando, quanto para a pessoa que estava fazendo também era a primeira live. Então ficou muito interessante por isso. E depois veio as outras aí a gente vai Qual foi a deixando primeira levar. live que você participou? Qual foi o tema que vocês trabalharam nessa live? Então, foi pelo coletivo quando a voz Cala, a poesia fala, que ainda era esse nome. Quem fez a entrevista foi o Fernando Heine, e ele que sugeriu toda a ideia dentro do coletivo, e todo mundo ali, né? Ah, mas quem que vai ser a primeira entrevistada, ou o primeiro, né? E eu na minha, daqui a pouco eu não sei por que surgiu o meu nome e todo mundo foi pra mim. Eu falei, gente, mas por que tem que ser comigo? Não pode ser outra pessoa que já participou? Acabou que ficou comigo. E marcamos por umas 2 semanas, né, depois, assim, do combinado, né? E eu ficava, ai, meu Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? E foi falado sobre Drummond, porque ele deu essa ideia, né? De cada um que ele queria entrevistar, ele sugeriu um poeta, né? Um escritor, assim, pra gente falar alguma coisa a respeito, né? Ler algum poema, alguma coisa. E pra mim veio Drummond. Aí deixei tudo preparadinho certinho, mas deu certo, ficou bacana. Só não sei se ainda tem essa live no ar aí, em alguma página, mas foi bem Lembrando que a interessante, nossa foi vai ficar gostoso. disponível no YouTube. Assim que terminar, já vou repassar para lá. Até porque é mais fácil o material Ah, ficar, que legal. porque o Instagram ele tem suas limitações. Então, fica mais difícil até, né, para assistir. É, Temos aqui uma pergunta é. do Paulo de Brito. Como está o Paulo, próximo livro? Paulo. Ai, como está o próximo livro, né, Paulo? Sabe que nem eu ainda sei. Paulo, você está querendo ir à frente do que eu ainda não sei. É,
Eu ainda não estou pensando nesse momento, né? Eu acredito que vai ficar para o próximo ano. Então, eu ainda não tenho nenhuma ideia do que pode ser. Na verdade, a gente pensa em algumas coisas, mas tem que ter muito cuidado, né? Tem que ser com muito preparo mesmo. Porque eu não sei se pode ser de novo mais assim, poesias, ou se pode agora ser um conto, alguma coisa. Eu até pensava que quando fosse lançar o primeiro livro seria um romance, né? Que eu fico com muita vontade de escrever um romance, né? Mas aí acabou que a oportunidade veio com as poesias, né, de primeira, assim. Então, quem sabe também, pode ser, estudando mais um pouquinho, eu consiga também estar escrevendo romance, que eu tenho muita vontade. Mas de momento não tenho nada ainda Pronto, pronto, não, então, tá? Ah, lembrando que o Paulo é um dos líderes dessa nova Copa, viu? Da quarta Copa de Poesia. Um grande colega. Muito obrigada, pronto. viu, Então, como Paulo? já não tem nada especificamente a respeito, né, não tem nem título, não tem nada ainda que possa ser entregar alguma informação Uhum. extra, então vamos aguardar. Sim, outra curiosidade, Simone, que eu queria É. muito saber a respeito do seu trabalho. Você já tem seus contos publicados, tem os seus versos. Agora, diante de tudo que você já escreveu até agora, você tem algum conto específico que você diria que poderia classificar como a sua magnum opus, né? Seria a sua obra máxima, aquela que você diz, nossa, ela se sobressai perante tudo que eu já escrevi até agora. Tanto na parte de conto, como também na parte da poesia, assim. Você tem alguma? Porque é muito difícil fazer essa escolha, né? É feito escolher né, qual é o seu filho favorito. É uma coisa difícil que é responder sobre filme predileto, assim, não tem como, é impossível. Você vai colocar todo um na primeira, assim, mas vai vir um monte depois. Nossa, eu acabei que nem escolhi nenhuma específica, assim, pra dizer, ah, essa aqui é a que eu mais gosto, qualquer coisa até leio. Não, porque em tudo que eu escrevo, que eu já escrevi, todas as vezes que eu começo a escrever alguma coisa, pra mim se torna uma coisa tão especial, porque sai do Hum. coração mesmo ali, sabe? Então, não sei. Talvez assim, lá das primeiras poesias, mesmo que ainda a gente estivesse aprendendo, né? Com uma coisa meio que não saiu tão bem. Mas eu acho que as primeiras a gente sempre vai ter um carinho um pouquinho mais especial, assim, que foi o início de tudo, né? Mas no geral eu gosto de tudo. E primeiramente, a gente tem que gostar do que a gente escreve para poder, nesse sentimento do gostar do que a gente escreve, passar para as pessoas também sentirem isso, né? Então, eu tenho que sempre, quando termino, leio e pronto, naquele momento que eu tinha que passar, já passei. O que eu queria colocar ali em palavras, eu consegui. Agora, vamos ver o que acham, né? E é muito legal, muito gratificante depois o carinho que a gente recebe, é muito Ah, bacana. no seu livro Poesias ao Luar, você diria que tem alguns versos específicos que você gostaria de dar um maior destaque para o leitor? Tem alguns que você gostaria de separar, recomendar e você dizer, olha, comece por essa. A primeira, a que abriu o livro, que foi também uma sugestão do Luiz, né? Porque eu não tinha nenhuma ainda feita Hum. exclusivamente para a Lua. Eu sempre coloquei Lua, sempre coloco a Lua, né? Nas poesias, mas não tinha uma específica falando da Lua. E o Luiz me deu essa sugestão. Ah, você não quer que o livro comece, né, com alguma coisa falando da Lua? Luiz, vamos pensar nisso, vamos escrever alguma coisa. Aí saiu a primeira poesia do livro. Posso estar mostrando o livro aqui, O né? material é seu. Não vai ter nenhuma, não vai ter nenhuma. Para quem ainda não conhece, deixa eu ver se dá pra. Aqui, ó. A capa foi sugestão do Luiz, a Lua meio que soltando aí umas declamações, ó. Cheio de estrelinhas no céu. Os prefaciadores são maravilhosos. Eu tive a honra de ter o Marcelo Paparelli e o Rick Soares prefaciando o livro para mim. Também tem aqui um pedacinho aqui na frente que o Luiz escreveu também para mim, com muito carinho. Colocou uns dizeres aqui para mim também. E eu também esqueci de mencionar, foi sobre o meu irmão. Meu irmão ainda não tem nenhum livro publicado, mas ele Uhum. também tem muita vontade. Então, dei uma oportunidade também a ele, vamos dizer assim, mas
foi tão gostoso que ele escreveu, que ele colocou para mim na contracapa. Não sei se vai dar para Ele, estar lendo assim, mas ele também tem o escreve nome dele embaixo. poesias ou é mais para outra forma de literatura? Ele tem planos de fazer um livro de ficção? Ah, ele tem uma grande ideia. Ele tem uma vontade muito grande, assim, de já há bastante tempo de escrever eu não sei se seria como realmente ficaria assim, a gente poderia identificar, mas ele quer muito escrever sobre a história da nossa escola, né? Porque nós de casa todos estudamos na mesma escola, né? Em épocas assim específicas. E aí ele queria muito escrever alguma coisa sobre a trajetória, né? Tanto pegar a minha parte, pegar a parte dele, porque né, são de épocas diferentes, e fazer toda uma pesquisa sobre isso. Isso é uma ideia que ele já tem bastante tempo. Então, eu quero muito que dê certo isso. Que ele tem esse lado também voltado, assim, mais assim, para a escrita também. Mas eu acho que não muito romântico, seria uma outra linha. O romantismo acho Caso que não é seria muito para ele, literalmente não. fazer uma autobiografia, né, sobre esse momento da escola, ou pode pegar o Sim, contexto biográfico e subverter num livro de ficção e mudar o nome, né, para ficar realmente uma obra de ficção. Seria uma ficção histórica, digamos assim, até, né? sim, sim. E eu entraria com alguma coisa romântica já. Lembrar de alguma coisa de época assim, de Você tem romance já. algum período Mas histórico eu. que você gosta muito, Simone? Alguma... Porque eu me lembro muito dessa... Quando eu me lembro de romantismo, me vem muito, tanto na parte da literatura, como também obras que são de determinados períodos históricos. Se a gente for considerar Romeu e Julieta, por mais que seja uma tragédia, tem alguns elementos do romantismo. Você tem algum... Você gosta de consumir materiais Tem. relacionados a momentos da história da humanidade? Que você classifica como algo que é importante para obras de romance em si? Não, nunca me identifiquei nesse ponto assim de pegar dessa parte da história, né? Vamos dizer assim, de alguma coisa. Mas o que também pode entrar alguma coisa assim relacionada a alguma obra de filme, alguma coisa assim também, né? Não relacionada tanto assim como você falou, né? De alguma época da história, assim. Mas a própria história mesmo, né? De Romeu e Julieta, realmente, se a gente pegar mesmo a fundo, ler, né? A obra, assim, tudo, realmente envolve muita coisa e você se inspira em escrever, nem, nossa, muita coisa. Mas filmes, principalmente, né? De romance, assim, também mexe muito, né? Outro dia eu queria matar a saudade de um que eu já tinha assistido várias vezes, mas eu tive que matar a saudade dele. Era A Casa dos Espíritos. Meu Deus, como aquele filme estava mexendo comigo, eu pensei, meu Deus, eu tenho que assistir esse filme de novo. Porque é um filme que é completo em todos os sentidos. Ele fala de política, ele põe um romance junto, tragédias, né? Vamos dizer assim. Não sei se você conhece o Tudo filme, eu tô bem, dando para mim meio que está um tudo bem. spoiler aqui, para quem Vamos não. aproveitar essa deixa e você mergulhe um pouco mais nesse assunto, nas obras cinematográficas, ou voltadas para o romance ou para outros gêneros que você gosta muito. Aproveite e fale um pouco mais sobre isso. Então, aí, esse filme mesmo, na verdade, eu acho que ajuda muito a se inspirar, assim, escrever muita coisa, sai muitos assuntos até. É, Diário de uma Paixão, é um filme belíssimo também, que inspira demais. Tudo por Amor, esses filmes mais antigos, porque não adianta, a gente que já passou dos 40, não adianta a gente querer falar muita coisa atual, a gente acaba falando umas coisas mais nostálgicas, anos 90, anos 80, para quem tem mais lembrança, acaba que mexe demais com a gente, e é isso que sempre vai estar marcando muito mais assim a parte da escrita para mim. Mas esses filmes mesmo, né, de romance, assim, para Eu mim estava me lembrando adoro, não tem muito jeito. de filmes assim mais voltados para a área do romance. Eu gosto muito de fantasia, né? E teve na minha geração, quando era Hum. uma mescla de fantasia e romance, era o Crepúsculo. Aí bombou, né? Muitas pessoas, né, falavam sobre os livros em si. Mas hoje até a forma de romance mudou, né? Tem outra, tanto no cinema como na literatura. Eu diria até que perdeu um pouco de essência
Porque havia, né, comparado, por exemplo, eu sou da década de 90, né, você já é de... você, no caso, é da... Que Quando você ano? começou... Eu sou de. Eu, eu você é da nasci em década de 80. 79, então a minha infância foi toda nos 80, né? A adolescência para a juventude foi Então eu anos diria até 90. que as obras cinematográficas mudaram, né, com o passar do tempo, especialmente quando a gente vai falar sobre a questão do romance. Então Isso, é um assunto muito, eu diria que até hoje isso gera um ótimo debate. Seria o romantismo acabou, com né? certeza. Existe. Aí seria uma ótima pergunta para você, Simone. Você diria que acabou esse romance ou as coisas estão um pouco mais fluidas? A geração está muito. A modernidade líquida, como é que você acha que está o romance hoje em dia? É interessante mesmo, porque agora me veio até na lembrança, assim, um dos filmes mais atuais que. Eu gosto assim, de vários gêneros. Eu sempre vou estar voltada mais, né, à parte do romance, mas adoro um terror, adoro um The Walking Dead. É, e é até engraçado que o próprio Walking Dead, se a gente pegar ali também um pouquinho, tem romance, não adianta. Tudo que a gente for vai ter uma pitadinha de romance. E lembrando, eu não vou lembrar de nomes, porque, gente, a coisa que é meio difícil pra mim é ficar lembrando de muita coisa que tenha nomes, assim, principalmente filmes, tá? Eu vou lembrar só de cenas, mas nomes específicos não. Mas, assim, desses filmes mais atuais, que às vezes a gente acaba assistindo, com relação a fim do mundo, alguma coisa ou outra assim, né? Os famosos ficções científicas, né? É engraçado porque, pelo que eu presto atenção, sempre tem alguma coisa ali de. Ou é um cara que ainda sofre porque separou da mulher, mas ainda continua apaixonado, então você vê isso. Aí tem alguma pitadinha de amor, o cara ainda, né, morre de amores pela ex-mulher, ou é o contrário, é a mulher que separou e ainda tem aquela coisa de que tem alguma coisa envolvida, ou é alguém que se conhece na história. Então é engraçado, acaba que sempre vai ter o romance ligado. Às vezes é um pouquinho mais artificial do que os mais antigos, né? Mas o romance, na verdade, ele vai estar sempre sim. Alguma coisa de amor sempre vai estar envolvido nos filmes. Acho que não tem como tirar totalmente. Lógico, tem muitos filmes que realmente não tem nada a ver e, enfim, né? São outras temáticas, mas no geral, o que eu acompanho, o que eu vejo, assim, sempre tem alguma coisinha envolvida. É, Eu acho que não tem como ficar totalmente só até pensando em porque fazer eu alguma coisa diria sem que as romance. grandes histórias elas são atemporais. Então, não tem como você fazer releituras e inevitavelmente não fica tão bom quanto o original. Por isso que eu digo que as grandes histórias elas É, podem até mudar o contexto, né? O palco no caso seria o mesmo. Os atores é que vão mudar, mas eu diria que o mais importante é manter a essência. Então, quando eu vou falar de obras românticas, né, como a gente já citou, acho que tem tanta parte na comédia quanto no drama, as obras de Shakespeare faz isso demais, né? Tem a Megera Domada dele, que eu gosto muito, que, por incrível que pareça, a gente vê essa obra sofrendo alterações no decorrer do tempo. A gente viu isso na novela, foi o Cravo e a Rosa. O Cravo e a Rosa, isso. literalmente, é a Megera Domada nos E dias atuais, né? Então, isso. a essência é mantida. É claro que muda os atores que estão encenando aquela obra. Então, eu acredito, eu concordo plenamente com o que você Uhum, falou, que a essência do romance ela deve ser mantida. Quando se perde, não fica tão bom quanto o é original. verdade. Simone, como a gente É, já. Olha, o bate-papo é excelente, mas eu também não quero tomar muito do seu tempo, porque eu sei que você está trabalhando em outros projetos. Mas, para a gente concluir a live de hoje, eu queria. É uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Diante de tudo que a gente falou até agora, tanto dos seus livros, das antologias, das suas paixões literárias, cinematográficas, na parte musical, diante de tudo, tem algum assunto que você gostaria muito que eu tivesse perguntado e que passou batido, e você queria muito que eu tivesse feito essa pergunta para você? Pode pensar. Então, antes da gente. então, na verdade, às vezes perguntam sobre família, né? Uma coisa em relação à família, né? Então, não que eu, né, seja uma crítica nesse sentido, nossa, deixa eu te perguntar uma coisa, não, mas geralmente é uma pergunta que se faz, né? Às vezes uma outra pergunta assim que sai, assim, que envolve perguntar alguma coisa de família.
Mas, no geral, para mim foi ótima. A forma como a gente foi conduzindo, você, né, no caso, foi aí me entrevistando, foi muito bacana. Eu só não tenho nada assim mais a acrescentar, não. Mas se for a questão de falar, se sentiu falta de alguma coisa e tal, às vezes não é nem questão de que eu senti falta, às vezes é apenas uma observação, mas tudo Agora que tranquilo, você perfeito. Para falou mim foi da ótimo. relação com família, eu queria que você trouxesse um pouco disso em alguns dos seus trabalhos publicados, porque você tem um dos seus livros é focado na questão da sua relação como mãe, né? Na sua relação materna. Então você pode falar um pouco mais sobre o quanto a Isso. família ela tem um forte significado para você como escritora? Ah, sim, principalmente na questão da minha mãe, né? Principalmente, assim. Minha mãe também sempre gostou de escrever alguma coisa, tanto que ela já me falou, Simone, se quiser, qualquer hora eu te ajudo com algumas poesias, porque ela também tem isso, né, de gostar de escrita, assim, em geral. Então, e a família, poxa, é a base mesmo pra gente, né? Apoio, é tudo. Então, pra minha família sempre foi muito importante. Meus pais, meus irmãos, né? Agora, no caso, casada, tendo a minha filha. Então, assim, pra mim família sempre vai ser de extrema importância, com certeza. Me apoia demais também. Isso me ajuda Pronto. muito. Então, vamos aproveitar esses momentos finais para a gente fazer os agradecimentos. Eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Eu amei esse bate-papo. De fato, foi. Eu gosto quando a conversa fica muito Ah, que descontraída. São, bom. são as minhas lives. E Ai, lembrando é que esse ótimo. conteúdo ele vai estar disponível aqui no Instagram por um tempo muito breve, porque, como eu já falei, eu estou encaminhando tudo para o YouTube, até porque a plataforma ela é muito mais diversificada e eu diria que o conteúdo ele fica muito mais conservado com o passar do tempo. Até porque o Instagram ele corre, né, riscos, né, É, de a plataforma cair, né, de sair do ar, e o YouTube ainda não tem uma garantia muito maior. Então, eu prefiro que essa nossa conversa fique registrada por lá. é verdade. Então, logo mais, aqueles que não puderam acompanhar desde o início, vocês vão poder assistir a entrevista na íntegra lá no canal Leitura e Imagem, tá certo? O link está disponível aqui na minha bio e também vai estar disponível nos stories após a conclusão. Então, Simone, o espaço é todo seu, pode fazer seus agradecimentos. Ai. Primeiramente, agradecer a você pelo convite. Foi realmente um papo muito bacana, muito descontraído. Agradecer a todos que puderam estar aí acompanhando, nem que né, foi um pouquinho. Agradecer agora a minha tia, estou vendo aqui a Cidinha, minha tia. Muito obrigada. Minha tia nossa, é uma querida, me apoia demais, é sempre comigo. A todos, eu vi que o Rick entrou, teve o Paulo, a Página Energias também. Nossa, gente, muito obrigada mesmo, todos que puderam estar aí comigo. Acompanhe a Copa, viu, gente? A partir do dia 9 de outubro, lá no YouTube, pela TV Cronópolis. Acompanhe lá a Copa, vai ser muito bacana. Vai ser, assim, muitos poetas, com certeza, muito interessantes mesmo, que vão estar aparecendo aí, surgindo. E é isso aí, eu só tenho a agradecer também. Muito Onde obrigada. as pessoas podem encontrar também o seu livro disponível, como é que elas podem fazer? Assim, meu livro é entrar lá na minha bio, tem um link que é direcionado lá na Valete Books, para quem tem interesse, pode entrar lá e consegue acessar e tá adquirindo o livro pelo link que está lá na Está minha bio, disponível em, pela em Valete outras Books. plataformas, como a Amazon, ou ainda não chegou? Ainda não, ainda não. A gente está conversando a respeito, mas ainda não. A gente está conversando sobre algumas novidades que vão vir aí. É só aguardar Simone, agora. mais uma vez, eu agradeço muito pelo convite. Foi muito bom contar com a sua presença aqui hoje à noite. E para quando surgir lançamentos futuros, depois a gente pode até agendar e fazer uma nova live para falar sobre o seu trabalho. É, Com certeza, sinta-se à com vontade, tá certeza. bom? Convidando. Gente, obrigado a todos mais uma Muito vez obrigada e vejo também. vocês na próxima live. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, Simone. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Muito obrigada.